Um país pode ter grande riqueza em petróleo e, mesmo assim, estar a uma decisão financeira do colapso. Essa é a realidade que o Iraque enfrenta agora. Sua economia e orçamento estatal dependem do petróleo. Até mesmo sua estabilidade social depende do petróleo. No entanto, o fluxo da seiva vital desse país, o dinheiro do petróleo, é controlado por entidades fora de Bagdá, não estando totalmente sujeito à sua influência. Isso, então, é uma questão de economia política e também de política global. Para entender por que o Iraque recorreu aos BRICS, é necessário analisar a estrutura financeira criada após 2003, na qual o país opera. Precisamos esclarecer a relação entre o dólar e a economia iraquiana. É realmente uma estrutura sofisticada, dentro da qual os ativos mais valiosos do Iraque ficam sob controle americano. Portanto, a decisão sinalizada não é apenas uma mudança geopolítica, mas um alerta econômico. Resumindo, a economia do Iraque está presa em um gargalo estrutural estabelecido após a invasão de 2003. Tecnicamente, o Iraque é um Estado rentista, ou seja, 95% do seu orçamento depende do petróleo. Mas aqui está o problema. Por acordo internacional, cada centavo ganho com a venda de petróleo iraquiano é depositado em uma conta específica no Banco da Reserva Federal de Nova York. Embora o dinheiro pertença legalmente ao Iraque, ele é custodiado e compensado operacionalmente pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. Como o sistema bancário local não está totalmente integrado ao sistema financeiro digital global, o Iraque é uma economia fortemente baseada em dinheiro vivo. Bagdá literalmente precisa encomendar seu próprio dinheiro de Nova York para pagar suas contas. A cada 2 meses, enormes carregamentos de notas físicas de dólar americano, os famosos paletes de dólares, são colocados em aviões de carga nos Estados Unidos e enviados diretamente para Bagdá. Estamos falando de carregamentos de até 500 milhões de dólares americanos em dinheiro físico de uma só vez. Espere, absorva isso por um instante. Uma nação soberana, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, literalmente tem que esperar um avião pousar vindo de uma capital estrangeira, só para pagar seus professores, seus soldados e seus médicos. No final de junho de 2026, quando o embaixador do Iraque na Rússia declarou que o Iraque espera se juntar ao BRICS, não foi apenas um comentário aleatório. Isso aconteceu logo após surgirem relatos de que Washington havia bloqueado um desses carregamentos de 500 milhões de dólares para pressionar Bagdá sobre suas políticas de segurança em relação à guerra contra o Irã. Imagine milhões de dólares destinados ao orçamento nacional parados em uma pista a 10 mil quilômetros de distância, congelados por um órgão regulador estrangeiro. Uma vez que sua liquidez pode ser bloqueada por agentes externos, a mensagem é clara: seu dinheiro não é totalmente seu. Essa dependência é ainda mais profunda que aqueles aviões de carga. Para manter o dinar local estável e evitar que o preço do pão triplique da noite para o dia, o Banco Central do Iraque realiza o que é conhecido como leilão diário de dólares. O banco pega o dinheiro em espécie trazido dos Estados Unidos e o vende para bancos comerciais locais e casas de câmbio. Esse é o único mecanismo que mantém a taxa de câmbio estável. Se o fornecimento de dólares for restrito, o dinar desaba no mercado negro, levando a uma hiperinflação instantânea. Como o Tesouro dos Estados Unidos controla a estrutura desses leilões, eles detêm o que os analistas chamam de opção nuclear. Ao desacelerar as verificações de conformidade ou colocar certos bancos iraquianos na lista negra, Washington pode efetivamente paralisar a capacidade do governo iraquiano de pagar os salários de seus 6 milhões de funcionários públicos. Este é um sistema de ocupação invisível. Os Estados Unidos não precisam de tropas em solo quando têm o controle da válvula do sistema financeiro. Quando o fluxo de dólares se estreita, todo o tecido social do Iraque começa a sentir a pressão. Produzir esse nível de avaliação estratégica exige um cruzamento intenso de dados e uma análise independente. Se você valoriza essa perspectiva, por favor, considere apoiar o Think BRICS.
Você pode usar o Super Thanks aqui no YouTube ou encontrar nosso link do Buy Me a Coffee na descrição. Até mesmo um like, um comentário ou compartilhar este vídeo nos ajuda a contornar a narrativa dominante. Mas vamos analisar qual é o verdadeiro poder de barganha aqui. De um lado, você tem o canal do dólar. É familiar, é estável, mas está sendo cada vez mais usado como uma arma de política externa. Do outro lado, você tem a alternativa dos BRICS. Ainda está se formando, é bagunçado e não foi comprovado, mas oferece algo que o sistema do dólar não oferece: uma escolha. Para o Iraque, os BRICS representam uma lógica financeira diferente. Um sistema onde o comércio pode ocorrer em dinar iraquiano, yuan chinês ou rúpia indiana, em que as chaves dos cofres não ficam nas mãos de uma potência externa nem de um setor bancário privilegiado. Trata-se de profundidade estratégica, acesso e opções. A capacidade de Bagdá olhar para o leste quando as portas do Ocidente estão fechadas. No entanto, também há uma disputa pelo próprio território, e essa é a parte que muitos analistas convencionais deixam passar. O Iraque atualmente impulsiona o projeto da Rota de Desenvolvimento. Essa é uma rota de 17 bilhões de dólares em ferrovias de alta velocidade e rodovias, conectando o porto de Grand Fall, no sul, à fronteira com a Turquia e, eventualmente, a Europa. Sejamos sinceras um instante. Se fosse apenas uma estrada, não seria uma ameaça ao status quo. Mas esse projeto é a tentativa do Iraque de se reposicionar como o canal de Suez em terra. Essa é uma ponte entre as grandes economias dos BRICS na Ásia e os mercados do Ocidente. Se o Iraque conseguir transportar mercadorias além do petróleo, isso cria um novo tipo de soberania. Ele se torna um estado importante demais para ser bloqueado. Ao construir esse corredor, o Iraque aposta que China, Rússia e os países do Golfo terão interesse em sua estabilidade, que vai além da simples produção de petróleo. É uma tentativa de diversificar o risco do país. No entanto, antes de presumirmos que o Iraque vai se juntar ao BRICS na próxima reunião, precisamos dar um passo atrás e avaliar as realidades atuais. O Iraque não está entrando em uma casa pronta. Eles entram em um canteiro de obras. O caminho para o BRICS está cheio de minas terrestres. Primeiro, a economia do Iraque ainda depende esmagadoramente do petróleo. É difícil romper com um sistema rentista. Além disso, o setor financeiro é visto como uma caixa preta por órgãos internacionais de monitoramento, dificultando a integração em instituições do BRICS mais transparentes, como o novo Banco de Desenvolvimento. Terceiro e mais importante, o Iraque ainda precisa administrar um delicado jogo de equilíbrio entre os Estados Unidos, o Irã e seus vizinhos regionais. Avançar rápido demais em direção ao BRICS corre o risco de retaliação imediata do sistema do dólar. Avançar devagar demais significa permanecer presa em um ciclo de dependência. Bagdá está atualmente andando na corda bamba, sinalizando para Moscou e Pequim para ganhar poder de barganha em Washington, enquanto tenta reformar seu sistema bancário interno para sobreviver a uma possível transição. Então, o que está realmente acontecendo aqui? O Iraque está testando se o mundo está realmente entrando em uma fase multipolar. Quando Bagdá envia sinais para os BRICS, está enviando uma mensagem para todos os grandes atores em Washington. Precisamos de opções ou buscaremos em outro lugar? Para Moscou e Pequim, estamos abertos para negócios, mas precisamos de infraestrutura, não apenas promessas, para o nosso próprio povo. Estamos tentando proteger o valor do seu trabalho contra choques externos. Se o Iraque conseguir diversificar seu comércio e sua exposição cambial, não será apenas uma vitória para Bagdá. Servirá de estudo de caso para todas as outras nações ricas em recursos do sul global. Será a prova de que a era em que um único centro financeiro controlava todos os principais corredores está chegando ao fim. Volte àquela imagem do dinheiro na pista de pouso. A princípio parece uma simples disputa bancária. Depois, parece uma tensão geopolítica entre duas capitais. Mas no final, isso se torna a questão mais importante do século XXI. Quem controla o futuro da riqueza de uma nação? O interesse do Iraque no BRICS é um sinal de que eles não estão mais dispostos a aceitar uma soberania incompleta. O país quer encontrar uma opção diferente antes de sofrer outro golpe.
Quando o mundo está um pouco bagunçado politicamente e sempre existe a chance de um ataque, a única maneira de continuar é sendo flexível. Obrigada por assistir.